Olá, queridos alunos do nono ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia. E hoje nós vamos estar relembrando alguns capítulos que nós já tínhamos trabalhado em sala de aula, que estava relacionado com a nova ordem mundial, o panorama da nova desordem mundial e os desafios da globalização. Esse último capítulo nós estávamos finalizando antes de começar esse período aí conturbado, né, da pandemia. Então, de caráter inicial, a gente tem que relembrar que quando a gente fala da nova ordem mundial, a gente tem que entender o que seria uma ordem, né, mundial e entender que essa nova ordem mundial ela veio depois de uma anterior, que no caso estava relacionada com a ordem bipolar. Então, quando eu falo dessa ordem bipolar, a princípio a gente sabe que está relacionado com dois países, que seriam Estados Unidos e a União Soviética, que são dois países que tiveram uma importância, digamos assim, e um poderio hegemônico, né, pós Segunda Guerra Mundial. Então, esses países, durante alguns anos, eles disputaram a hegemonia mundial, e aí esse período ficou conhecido como Guerra Fria. Foi a disputa ideológica entre Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? URSS. Então, de caráter inicial, a gente tem que ver aqui que o início do século XXI ele é palco de inúmeras transformações no âmbito das relações internacionais e de novos posicionamentos. Então, as mudanças são tantas que já se tornou comum o uso da expressão nova ordem mundial para classificar o atual quadro político e econômico do mundo. Então, o início do século XXI nos trouxe uma série de incertezas, pois foi marcada por um conjunto de eventos de forte impacto, entre eles o fim do socialismo real, a formação de blocos econômicos, que eu disse para vocês que toda vez que a gente fala em blocos econômicos, a gente está falando de junção de países. Mas junção de países para quê? O porquê? Qual é o intuito? Né? Que eu disse. Disse para vocês que se eu estou falando em blocos econômicos, eu estou falando da junção de países que visam algo, alguma facilidade, enfim. O contínuo crescimento econômico da China, que no atual cenário econômico é um país que ameaça a hegemonia dos Estados Unidos. Então isso daí é uma incerteza, né? Será que um dia vai ou não vai ultrapassar? Atentados terroristas, os novos confrontos no Oriente Médio, a crise da ONU, Organização das Nações Unidas, as tentativas de controle de emissão de gases que provocam aquecimento global e etc. Então, essas eram um conjunto de incertezas, né, do início do século XXI. Então, dúvidas e dificuldades sobre as principais descobertas no ramo da informática também é atrelado a uma dessas incertezas. Então, o que seria uma ordem mundial? Dentro de uma denominação, conceituação, significa o equilíbrio de forças entre os países no plano internacional, isto é, a forma pela qual as diversas nações do planeta se relacionam e exercem seu poder político, econômico e militar. Uma característica bastante comum de uma ordem mundial são as constantes mudanças que influenciam e acirram a disputa pelo poder entre as nações. Essas mudanças ocorrem por diversos motivos, dentre os quais estão o crescimento das economias, o aumento do poderio bélico militar, essa questão do bélico está relacionada ao poder de armamento, né? Um maior desenvolvimento tecnológico, a formação de blocos econômicos, etc. Então, uma ordem geopolítica ela é provisória. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a partir do momento que a gente tem uma organização de determinados países e que estão em patamares diferentes, não quer dizer que isso seja para sempre. A questão econômica ela é muito provisória nesse sentido, falando aí pela visão econômica, né? Então essa distinção ela vai oscilando conforme o tempo vai passando. Então quem tem a hegemonia mundial hoje, como os Estados Unidos, a gente não sabe como vai estar daqui a alguns anos. Quais são os países aí que ameaçam essa hegemonia e quais são as relações políticas, econômicas que esse país tem e que vai fazer ou não ele se manter, né, nessa hegemonia. Então as ordens mundiais podem ser classificadas em unipolar, bipolar
e multipolar, de acordo com a existência de uma, duas ou várias potências de controle do poder mundial, respectivamente. Tá? Então, um exemplo aí foi a ordem bipolar que eu falei no início do vídeo, né, período da disputa ideológica entre Estados Unidos e a União Soviética. Então, um exemplo que simboliza bem essa ordem bipolar é o Muro de Berlim, né, que dividiu a cidade em oriental e ocidental, uma com a influência capitalista e outra com a influência socialista. E aqui aparecem duas imagens, né, uma associada à questão da construção e outra relacionada à queda, que foi no ano de 1989, que foi o ano em que mostrava o enfraquecimento, né, do socialismo, por assim dizer, e a gente sabe que, de fato, teve a desintegração da União Soviética no ano de 1991, que é aí quando a gente sabe que, de fato, o sistema ele foi ladeira abaixo. Quando falamos em um hegemon, isto é, em uma única grande potência com poder econômico e militar maior do que as demais nações, o ponto de mantê-las sob sua influência e domínio, temos uma ordem unipolar. Então, o unipolar ele se refere à questão do um. Então, por exemplo, quando a gente destaca aí os Estados Unidos, né, dentro de um bloco econômico ou dentro de um continente, no caso americano, ele aparece com uma influência maior. Então, vai aparecer a questão unipolar. Ou então, quando a gente fala da hegemonia dele no caráter planetário. Bipolar foi o exemplo que eu dei. E o multipolar, como é que ele vai se configurar? Pela existência de vários polos de poder, né? Então, na nova ordem internacional, que no caso a gente vai ver que vai começar a se configurar após a dissolução do antigo bloco socialista, em 1991, que marcou o fim da ordem bipolar, houve o enfraquecimento do socialismo e a expansão do capitalismo entre os países do mundo. Essa mudança geopolítica mundial estabeleceu uma nova ordem internacional de poderes e influências, porque a gente sabe que aquele caráter, no caso de duas superpotências, ele passa para escanteio e aí aparecem outras nações com outros tipos de poder, digamos assim. Três grandes polos de poder se formam no mundo contemporâneo, motivo pelo qual podemos chamar de nova ordem de multipolar. Então aqui a gente tem uma imagem que mostra nitidamente qual é esses polos de poder, no caso são três. O primeiro associado aí, que está circulado de verde, é o que é influenciado pelos Estados Unidos. O segundo, que é influenciado pela União Europeia, que está em amarelo. E o terceiro, que está associado ao Japão. Então, esses são os três principais polos de poder. Então, essa nova ordem mundial aponta para a existência de outras potências detentoras de poder econômico, quase tão expressivo como o dos Estados Unidos. Porque a gente sabe que aí os Estados Unidos ele é uma grande potência, né? Um dos maiores PIBs do mundo, Produto Interno Bruto. Mas também tem outros países que têm digamos assim, as mesmas potencialidades, só que ainda não estão no mesmo patamar, né? Um aspecto importante da nova ordem multipolar é o surgimento de novos polos ou centros de poder, que é o que foi mostrado na imagem. Então, alguns países, como o Brasil, a China e a Índia, resolveram criar o grupo das 20 nações emergentes, G20, e passaram a se unir periodicamente com o objetivo de prevenir crise econômica. O G20 vem tentando superar as desigualdades em relação Norte e Sul, buscando aprofundar a união entre os países do Sul, com o objetivo de aumentar seu poder de negociação nos organismos internacionais. Então, superar as desigualdades está relacionada também com a questão do capitalismo, porque dentro do capitalismo há uma distinção de duas classes essenciais, né? Trabalhadores livres e o empregador, que é o dito capitalista. Então, quando eu vou ver de forma assim mais direta ou de forma mais analítica essa relação, a sociedade é dividida assim entre aqueles que têm e quem não tem. No caso, existe o rico e o pobre. Se eu estou falando que existe essa relação, é porque existe a desigualdade social,
né, com necessidades diferenciadas. Então, quando eu olho dentro de um cenário geopolítico mundial, a gente vai ver que existe essa relação norte-sul. O norte, rico, desenvolvidos, que são as potências que têm aí, né, um arsenal bélico, econômico, político muito forte, em detrimento daqueles países que estão no sul, pobres, subdesenvolvidos, que é o caso, por exemplo, do Brasil. Então, quando a gente olha para essa imagem, a gente consegue ver nitidamente quais são os países que estão no norte e quais estão no sul. Uma dúvida que sempre fica no aluno é porque a Oceania está na parte sul, mas percebam que essa linha que está fazendo essa distinção entre ricos e pobres, ela vai buscar a Oceania. Por que ela vai buscar a Oceania? Porque lá existe a Austrália, a Nova Zelândia, que são aí, no caso, os países que têm, né, ou territórios que têm um poder econômico diferenciado, tá bom? E aqui a gente chega na nova ordem mundial. Então, com a mundialização do capitalismo, isto é, com a adoção da economia de mercado, até pelos países que antes eram socialistas, ocorreram várias crises econômicas, problemas de endividamento externo e interno em diferentes países e vultuosos gastos com armamentos, etc. A isso, podemos ainda acrescentar problemas como concentração de renda e desemprego, nacionalismo, xenofobia, racismo, desigualdade social e regional, agressão ao ambiente, etc. Quando a gente fala da xenofobia, a gente está falando daquela conceituação que eu coloquei para vocês, que é a aversão a coisas ou a pessoas estrangeiras. Isso acontece muito, por exemplo, em alguns países que são ditos ricos desenvolvidos, em que a própria população não aceita aquilo que é de fora, principalmente às vezes relacionado aos imigrantes, porque em alguns casos essas pessoas que tentam entrar de forma ilegal, elas acabam aí inchando os centros urbanos, aumentando os outros índices, como os de violência ou então de moradores de rua. Então, muita dessa população que estão nesses países ricos, elas não aceitam essas pessoas que são ditas de fora, tá? E outra questão, esse acerramento aí da questão da desigualdade social, que foi o que eu falei, né? Se a gente fala em desigualdade social, a gente fala em uma sociedade que está lutando contra essa desigualdade social. Até então, ok. Mas como falar da não existência de desigualdade se a gente está em um país que é dito capitalista? E uma das características desse sistema é essa desigualdade social. Como é que isso se evidencia? Pela questão das classes sociais, de quem tem e quem não tem. E aí fica uma relação bem complicada, tá bom? De se entender. E além dessa questão da desigualdade social, tem a regional também, porque a gente sabe que dentro de um mesmo território existe a distinção de áreas, de quem tem e quem não tem. No caso, quem tem uma questão econômica diferenciada da outra. Então, nessa nova desordem, como é colocado, né, o aprofundamento das desigualdades sociais e o aumento do abismo entre ricos e pobres estão se tornando um dos mais sérios problemas da atualidade, que é justamente, se a gente está falando de uma sociedade que está visando aí a sociedade privada, né, a divisão da sociedade em classes, né, a busca pelo lucro, pelas questões individuais, aí falar da não existência, né, dessa desigualdade é bem complicado. Então, por exemplo, aqui eu coloquei essa imagem que ela é clássica na geografia, que está mostrando a segregação socioespacial justamente dessas classes, né? Um condomínio de alto padrão luxo, uma piscina em cada varanda, né? Sendo que lá embaixo, olha, quando a gente olha, tem quadras poliesportivas, piscina, toda uma estrutura diferenciada em detrimento daqueles que estão ao lado. Uma favela com falta de saneamento básico, com um monte de gente morando aglomerado, em que às vezes em um espaço micro desse aí está uma, duas ou até mesmo 3 famílias, e é uma realidade completamente diferente. Então, isso daí que a gente está falando. A desigualdade social está cada vez mais presente no espaço em que a gente, né, atua, ou digamos, habita. Mesmo nos países do norte, que são os ditos países ricos, esse fenômeno tem aparecido com mais frequência. Por que aparece isso? Porque fica aquela ideia, né? Ah, é um país rico desenvolvido. Aí, no caso, não tem pobreza. Lógico que tem pobreza. Pobreza em que sentido? Porque se o país ele adotou o sistema capitalista, vai ter que existir o rico e o pobre. Porque essa é uma relação da sociedade capitalista. Como eu acabei de falar,
tem que ter quem tem e quem não tem. Então, se o país ele está lá acima da linha norte-sul, é um país rico, dentro desses países que adotaram o capitalismo, vai ter que ter essa desigualdade social. Então, esse fenômeno ele tem aparecido com mais frequência assim nesses países ditos ricos. Isso ocorre principalmente devido à maior utilização de tecnologia no processo produtivo, que tende a uma significativa redução no número de postos de trabalho, criando desemprego estrutural. Há ainda outro fator preocupante relacionado a essa atual desordem: o imenso número de conflitos entre nações, cuja origem tem sido atribuída a diferentes explicações, como a do conflito de civilizações e as de diferentes culturas. E aí no livro de quero que vocês releiam a parte que está mostrando sobre as culturas, sobre as civilizações, que é um contexto mais histórico, até mesmo de formação dessas sociedades, tá bom? E aí a gente chega na parte final, que é os desafios da globalização. Um dos aspectos mais relevantes da nova ordem mundial é a globalização, que ela pode ser definida como um processo de integração mundial. Integração de quê? De todas as áreas da vida humana e que envolve um caráter abstrato, porque a princípio a gente fala a integração do mundo, mas como é que se dá essa integração? Né? E a gente vai, se a gente for analisar, é um caráter muito complicado e abstrato, porque tem muitas subjetividades no meio. Vai envolver aí o que? Questão política, econômica, cultural, de etnias, né, relações comerciais, e por aí vai. Então, os objetivos iniciais desse processo estão ligados a dois aspectos positivos: partilhar informações e encurtar distâncias culturais, sociais, políticas, geográficas e econômicas. Então, partilhar informações, é que a gente sabe que hoje, de forma instantânea, a gente pode ter muitas informações, basta ter, no caso aí, a internet. E encurtar distâncias também a gente pode associar à internet. Por exemplo, não necessariamente uma pessoa que esteja, por exemplo, em um país vai ficar distante da outra tecnologicamente. Por exemplo, a gente pode fazer uma videochamada de uma pessoa que esteja no Brasil e a outra esteja lá no Japão. Então, a distância ela é grande, mas a tecnologia, a internet faz isso ficar o quê? Comprimido. Por isso que a gente fala que uma das características do meio técnico, científico e informacional é a compressão espaço-tempo, né? Porque ao mesmo tempo a gente está distante, mas está próximo. Então a globalização ela trouxe avanços tecnológicos e científicos, porque a gente sabe que é aí que está atrelado o meio técnico, científico e informacional. Esse tripé, digamos assim, eles andam junto: ciência, tecnologia e informação. E aqui a gente tem umas imagens que simbolizam isso, né? O mundo na palma das mãos, a questão da tecnologia que chegou no chegou no campo e em algumas áreas que antes, né, não existia e agora tem. Por exemplo, um dos exemplos que eu disse para vocês é quando a gente vai fazer a distinção entre cidade e campo, porque em alguns casos a gente tem que fazer uma análise mais detalhada de como se dá essa distinção. É porque às vezes a gente fala assim: é o campo ele não tem nada, mas como assim não tem nada? Né? É uma área de interior, mas tu vai lá nesse interior, tem a agência bancária, né, tem grandes supermercados, tem redes de loja, mas isso aí não é característica da cidade. E aí olha a distinção. Isso aí tudo a gente está falando de globalização, de um mundo que está relacionado em rede, né, articulado em rede. E aí um exemplo também que eu coloquei é do GPS, que ele funciona de acordo com o satélite, né, Sistema de Posicionamento Global, no caso a sigla. E aí ele é um dos equipamentos muito utilizados hoje para dar uma localização precisa no espaço geográfico. E muitos aplicativos eles utilizam esse recurso. E a gente chega aqui nas desigualdades sociais, que é uma charge fazendo uma comparação de quem tem e quem não tem, né? Filho, aí pede para você. E do outro lado, fio, você vai e pede. Até na questão de vestimenta a gente vê uma diferenciação. E aí é um comportamento social de quem tem e quem não tem. Obviamente que aí a gente está vendo a distinção da sociedade, né? É uma divisão de classe aí no caso, porque tem aqueles ali que por algum motivo conseguiram chegar a essa situação e os outros que tiveram um contexto de vida que também levaram a essa situação. Então aí são necessidades diferenciadas. Então, a partir da década de 70, foi possível observar um aumento das transformações tecnológicas e de sua expansão por diversas partes do mundo.
Então, a gente chama esse processo de globalização econômica, que se caracteriza pelo aumento da capacidade de produção das empresas, das redes, de infraestrutura e de presença de sistemas informatizados e comunicacionais na economia e na vida das pessoas. Essa nova fase do desenvolvimento tecnológico, que foi classificada de terceira revolução industrial ou tecnológica, pode ser facilmente percebida em nosso cotidiano, que aí aparece associado à questão de tudo aquilo que a gente usa de tecnologia, dos meios de informação e por aí vai, né? Então, o fortalecimento das organizações internacionais, e a gente chama atenção para duas, que foi citada lá no livro de vocês, que é a Organização das Nações Unidas, a ONU, principal organização internacional existente, e inclui praticamente todos os países do mundo. Seu principal órgão é o Conselho de Segurança, que decide os problemas relativos às guerras, se ela vai ou não intervir, se ela vai ou não ajudar. E a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, foi criada em 1949 com a finalidade de defender o chamado mundo livre, que representava o capitalismo, especialmente a Europa Ocidental, de uma possível ameaça soviética. E aí a gente chega aí no desfecho. Quais seriam os efeitos da globalização? Aqui eu fiz uma relação que a gente consegue pontuar isso de forma assim mais direta. Integração social, econômica e política, união de mercado mundial, relações comerciais e financeiras, aumento da produção e do consumo de bens e serviços. A indústria cultural ela entra aí, né? Ela entra aí por quê? Porque aparece associado às influências que a gente tem de outros países e associado ao nosso próprio consumo, né? Porque em alguns casos a gente consome coisas que a gente não precisa, que essa é uma relação aí do capitalismo também, principalmente quando a gente associa a propaganda, né, que todo tempo está ali empurrando coisas novas para a gente e por muitas das vezes a gente compra e não precisa, porque o que a gente tem serve ainda. Isso é uma relação. Avanço tecnológico dos meios de comunicação, instantaneidade e velocidade das informações, né, por exemplo, via internet, aumento do nível de competição, surgimento de blocos econômicos, valorização de mão de obra qualificada, que a gente sabe que hoje, no atual cenário geopolítico que a gente está, quanto mais a gente tiver um nível de instrução, melhor para a gente. Então, se a gente tem uma mão de obra qualificada, provavelmente a gente vai ser melhor enquadrado no mercado de trabalho. E aí, o crescimento da economia informal, que aí a gente vai ver uma distinção da sociedade, daqueles que, em alguns casos, pode ser que tenham uma formação e não conseguem emprego na sua área e acabam destoando da sua formação, digamos, profissional e atuam em outras áreas, ou então os vários setores que existem da economia que vão estar relacionados à questão da informalidade. Tá bom? Então aqui com esse vídeo a gente tinha a intenção de relembrar alguns conceitos, alguns fundamentos e na próxima aula a gente continua com o conteúdo, tá bom? Até mais.